voltamos com a continuação do vídeo e vamos adentrar um pouco mais nos conceitos anteriores. Podemos entender que as organizações obtêm vantagem competitiva e retornos acima da média quando suas competências essenciais exclusivas são adquiridas, agrupadas e alavancadas de modo eficaz. A vantagem competitiva é uma situação em que a empresa alcança em que sua estratégia dificilmente poderá ser copiada pelos concorrentes e isso a levará a obter um desempenho superior no seu ramo de atividade. Muito dessa vantagem está relacionada ao pioneirismo nas ações da organização, com a forma como ela reage às ações das demais empresas no setor e também está relacionada com as competências essenciais exclusivas da empresa. Bom, então o que são essas competências essenciais exclusivas? Eu havia dito que as competências essenciais são as atividades mais importantes ou fatores críticos de sucesso, mas para que possam ser reais fontes de vantagem competitiva, elas precisam ser exclusivas, isto é, quando apenas uma ou poucas empresas conseguem executar a atividade ou executar uma atividade com maior eficiência. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de entrega de pizzas na minha cidade e eu avalio que nesse mercado as entregas de pizzas são realizadas com a média aí de 1 hora por entrega. Nesse sentido, se a minha empresa ela consegue realizar as entregas com uma média de 30 minutos, isso significa que a empresa possui uma competência essencial exclusiva ao realizar essa atividade com uma maior eficiência que as demais empresas, principalmente se isso não incorrer em maiores custos para a minha empresa, ou seja, se eu consigo fazer melhor com menos custos. Então, para que eu consiga realizar essa atividade dessa forma, com maior rapidez, eu preciso organizar meus recursos internos de maneira diferente das demais empresas. Isto é, o planejamento e a preparação da pizza precisam ser diferentes, a estrutura de funcionários na preparação e atendimento precisam ser diferentes e também a logística de entrega deve ser repensada, o que envolve número de entregadores, números de entrega por vez e também pontos de distribuição e a localização da empresa. As competências essenciais exclusivas são as principais fontes de vantagem competitiva e são encontradas em todas as empresas que são líderes em seus segmentos. E na administração pública, isso também é importante, pois gera reflexão sobre o que de fato deve ser competência do Estado. Pode ser que existam atividades que a iniciativa privada ela não consegue oferecer com a mesma abrangência que o Estado, como por exemplo um sistema único de saúde ou um sistema de educação para todas as pessoas de todas as classes. Então esses casos eles podem ser entendidos como competências essenciais exclusivas do Estado. Então, alguns exemplos, voltando aqui aos conceitos dos demais pontos que nós estávamos tratando, alguns exemplos de recursos podem ser, no caso de recursos tangíveis, bens em geral, recursos financeiros, equipamentos, instalações, fábricas, centros de distribuição, estoque, números de funcionários, dentre outros recursos que podem ser quantificáveis. Já os recursos intangíveis, que não podem ser quantificáveis e são difíceis de serem analisados e imitados pelos concorrentes, a gente pode ter como exemplo o capital intelectual, o conhecimento, a inteligência de funcionários, a confiança, rotinas organizacionais, relacionamento interpessoal, capacidades científicas, habilidade de inovar, reputação, cultura organizacional, dentre outros recursos que são mais difíceis de ser quantificáveis. E por ele ter essa característica, podemos entender que os intangíveis são recursos mais importantes para a formação de competências essenciais e para a formação de competências essenciais exclusivas, que são aquelas que são mais difíceis de ser copiadas e contribuem mais para um desempenho superior da organização. Bom, alguns exemplos de capacidades que nós temos. Dentro da área de distribuição, nós temos a logística. Na área de RH, temos como atividade motivar, capacitar e manter os funcionários. Recrutamento e treinamento. Na área de TI, manutenção do sistema de informações.
Na área de marketing, nós temos produção, promoção de produto, pesquisa de mercado, precificação. Na área de controladoria, nós temos as atividades de elaboração do orçamento empresarial, avaliação do desempenho empresarial. Na área de contabilidade, nós temos, por exemplo, a atividade de escrituração das demonstrações contábeis. Então, esses são todos exemplos de atividades realizadas nas áreas funcionais da